Olá pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo de Artes aqui com vocês novamente e a gente vai dar início à nossa segunda aula. Olha, nessa segunda aula o nosso conteúdo será o desenho, iremos estudar o desenho em todas as suas formas de fazer, do primitivo à atualidade. Então, desenho é a forma como transferimos ao mundo real nossa imaginação, fazendo uso das habilidades gráficas. E o que é essa habilidade gráfica? É a cor, é o ponto, é o volume, né? Então nós transformamos a nossa imaginação em realidade. Mas para entender melhor a história do desenho, a gente vai lá no primitivo. O desenho, ele começou muito antes da descoberta da escrita. Então, as formas gráficas do período paleolítico, neolítico, já eram uma forma de desenhar o mundo antes mesmo da escrita codificada como a gente conhece hoje. O desenho, nesse próximo slide, a gente vê que o desenho é uma expressão humana presente nas diversas culturas e sociedades. Então, não é restrito a um povo, mas sim ocupa o espaço global de forma típica de cada povo, tá? Nesse próximo slide, a gente tem o desenho na infância. A gente começa na infância, mas ele perdura durante toda a vida. A gente desanima lá pela fase da adolescência, mas isso é porque a gente tem medo dos julgamentos dos outros quanto ao nosso traço, tá? Nesse slide aí, a gente vê os desenhos, as garatujas, né? Que é aquele desenho bem infantil e que algumas pessoas passam a vida inteira nesse tipo de traço, tá? Por meio do desenho, a criança não só demonstra o seu mundo interior, mas seus conflitos, seus receios, suas descobertas, suas alegrias, tristezas e por aí vai. Como também os trabalha, ou seja, o desenho é uma leitura de mundo que a criança faz e justifica a sua realidade, tá? Nesse próximo slide, a gente vai iniciar agora percebendo quais são as funções do desenho. O desenho, ele pode servir à indústria, ele serve a diversas profissões, por exemplo, engenharia, arquitetura, né, desenho de máquinas. Então, ele auxilia nessas profissões ligadas à indústria. O desenho, ele também pode ser arquitetônico, ou seja, propiciar às pessoas um melhor modo de viver, o viver na cidade, o viver em casa, né? O desenho do nosso espaço urbano fala muito sobre a nossa qualidade de vida, né? Nesse próximo slide, o desenho ele pode ser design, né? A forma das coisas. Se a gente olhar ao nosso redor, tudo tem uma forma. A cadeira tem uma forma, a caneta tem uma outra forma, né? A mesa, as nossas roupas têm outras formas e por aí vai. Tudo pode ser desenhado, né? Então, o desenho ele auxilia também nos objetos que mediam o nosso viver. Nesse próximo slide, a gente tem o desenho a serviço da ciência. Então, a gente vê aí duas artes botânicas, né, que é desenho de plantas, da artista britânica Margaret Mead. E nesses desenhos, ela que veio para o Brasil, quando jovem, e aqui visitou a floresta amazônica e desenhou, né, as diversas espécies da nossa flora. Então, o desenho ele serve também para a ciência, para descobertas na ciência. Algo que não existia forma, passa a ter forma através do olhar e do desenho, do gráfico, né? O desenho, nesse servir à ciência, ele pode servir ao corpo também. Aí a gente vê nessa imagem desenhos do Leonardo, né? Desenhos anatômicos, momento da história da humanidade e da arte, em que o desenho serviu à descoberta do corpo, né? Do como nós somos, as nossas formas. O desenho, nesse slide tem dizendo, o desenho funda novas realidades e subjetividades. Quando desenhamos, estamos criando novos mundos, ou seja, o desenho é reinvenção, ele é algo que, que você não conhecia por forma, por traço,
passa a ser conhecido através desse registro, né? desse desenhar, desse movimento do desenhar. Tá? Então você pode desenhar seus sonhos. E aí, professor, como é que eu desenho meus sonhos? Então a gente pode desenhar mundos impensáveis, mundos que ainda não existem, mas através da criatividade eles passam a existir. Né? Por exemplo, o desenho ele cura. Né? Aí a gente tem uma imagem nesse slide de um manto do Arthur Bispo do Rosário, artista do Rio de Janeiro, que passou a vida inteira criando objetos para o momento em que para representar o legado dele para o mundo. Então ele criou diversos objetos, aí a gente tem um manto, né, com diversos desenhos, né, que representam as pessoas com qual ele viveu, né? Então o desenho ele cura, o desenho ele representa história, ele representa memória, ele representa afeto. Por exemplo, quando eu apresentei o meu caderno de desenho no início da aula, aqueles desenhos representaram um momento da minha vida e que eu guardo até hoje. Então, se você tem algum caderno de desenho, guarde, organize, date, assine, porque isso vai, se você organizar bem e guardar, você vai levar para a sua vida inteira. Isso será um registro de memória muito importante na sua vida adulta, idosa e por aí vai. Tá bem? Agora eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Quando você desenha, o seu objetivo é expor a sua subjetividade, sua alma de forma fluida ou representar a realidade tal como ela é, de forma técnica e perfeita? E aí? Vamos pensar? Se sua resposta foi representar a realidade de forma técnica e perfeita, você teve aulas de desenho com professor de desenho para que isso aconteça? Gente, vamos se cobrar menos. O desenho é a representação da nossa alma. Ninguém pode julgar você por o seu desenho ser perfeito ou não. O desenho perfeito é o desenho que a sua alma se conecta com o mundo, tá? Olha, aqui a gente tem as referências das imagens que a gente utilizou e agora a gente vai fazer uma atividade rápida, tá? Observe essas 3 imagens que estão aí nesse slide e a gente vai tentar desenhá-las através de 3 técnicas diferentes de desenho. Por exemplo, essa primeira imagem, a gente tem a imagem de uma mulher oriental e a gente vai tentar desenhá-la com uma única linha. Então você, através da observação dessa mulher, dessa modelo, você vai criando a forma dela, vai procurando as formas dela através de um único traço, tá? E você vai encontrando, você vai trabalhando de forma muito fluida, vai tentando observar, certo? Os traços dessa modelo, aqui você faz a sobrancelha, o olhar, tá? Você pode pegar de um lado para o outro. O ideal é que você não tire a linha do papel, tá? Porque essa técnica se chama desenho com uma linha só, tá? Aqui você você não tem uma obrigação de fazer um desenho perfeito, mas você tem a possibilidade de encontrar a forma através de uma única linha, tá? Então essa foi a nossa primeira técnica, ok? Nessa segunda imagem, a gente tem um exemplo de um modelo vivo, né? Que são aquelas pessoas que se predispõem a serem desenhadas nos estúdios de arte. Então a gente vai tentar encontrar o formato do corpo dela através do desenho de formas sinuosas. Ou seja, você vai encontrar o formato através da observação do corpo e da realização de movimentos circulares, tá? Aqui, vou fazendo, vou trocar o piloto. Você vai encontrando as formas do corpo através dessa experiência de observar e realizar o traço circular, tá? Não se preocupe, não é preciso ficar perfeito.
O ideal é que fique pelo menos parecido, sabe? A posição, ok? Essa técnica é uma técnica muito antiga e que te ajuda a ter ideia do volume das coisas a serem representadas. Aí aqui a gente vai fazer a cabeça. Veja que não ficou perfeito, mas a intenção não é a perfeição, tá? Nem nós somos perfeitos, que dirá as nossas realizações, os nossos desenhos, né? Então aqui eu vou passar o bastão e está feito o corpo da modelo. Perceba que eu fui fazendo parte a parte e fui preenchendo, né, os espaços para que o desenho acontecesse, tá? Ok? Pronto. Nesse terceiro desenho, a gente tem um utensílio doméstico, né, que é uma xícara. Aí a gente vai tentar representá-la através de formas geométricas. Então, se você observar, existe o formato dela é no formato de um círculo. Então, você vai colocando essas formas, né, no papel. A alça dela, você vê que é um meio coração. Aí você vai e faz a alcinha. Aqui em cima você vê que é um círculo achatado, né? Aí você coloca e você une essas formas até chegar no desenho do objeto a ser representado. Então é isso. Gente, na nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. A gente viu técnicas de desenho e a gente viu como o desenho ele está do primitivo à atualidade. Muito obrigado. E agora a gente vai para o nosso desafio. No seu caderno de desenho, realize as técnicas apresentadas na aula usando suas fotografias como referência. Então vocês vão abrir o celular e vai ver quais as fotografias que você possui e vai tentar realizar essas 3 técnicas que nós aprendemos aqui hoje. Lembrando, a primeira é o desenho com uma linha só, a segunda é o desenho através de movimentos circulares e a terceira foi o desenho com formas geométricas. Tá? Gente, muito obrigado pela aula de hoje e até a semana que vem. Tchau, tchau!